Oi, chegou até aqui? Então você tá gostando, né? Deixa o like aí, que hoje nossa aula vai ser um pouco extensa, mas muito proveitosa, tá ok? Hoje nós vamos tratar da carga da HAL, né? Esse conceito que estabelece aí o local de armazenamento de dados históricos, de dados de maior período de durabilidade ali para futuras consultas e para dar início ao nosso processo de transformação dos dados, ok? É muito importante que você esteja atento a essa aula, a esse momento, tá? Não esqueçam que antes desse existe outro vídeo, o vídeo de número 1, que ensina a fazer uma pequena busca dos dados no Kaggle, né? Fazer o insert ali, buscar os dados no Kaggle, a extração dos dados no Kaggle. É uma aula simples, mas que você vai precisar nesse momento para que tenha em mãos aí os dados e possa dar sequência no processo de aprendizado de ETL, extração, tratamento e carga, né? Transformação e carga, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, deixa o seu like e vamos para cima. Muito bom, acredito que nessa altura você já deixou o seu like, tá bom? Estou confiante disso para ajudar a gente aí nessa continuidade. Eu espero que esse canal atinja o maior número de pessoas possíveis, principalmente as pessoas mais maduras, né, que se enfrentam muitas dificuldades, principalmente com relação aos conceitos e preconceitos formado aí no âmbito da tecnologia como um todo, né? Preconceitos que bom, muitos deles estão sendo quebrados, estão sendo dissipados, né? Hoje as empresas elas estão estão amadurecendo muito e muito rápido com uma visão mais acolhedora para isso, né? Hoje para as empresas não importa se você é branco, preto, homossexual ou se você veio da China, do Japão, da Índia. O que importa para a empresa hoje é a tua capacidade de resolver problemas e se adaptar à cultura daquela empresa, né? A resiliência, né? Tão chamada e conhecida resiliência. Então hoje as empresas elas se preocupam mais com soft skills do que com as hard skills, com a capacidade de você lidar com o teu emocional, com as pessoas, com as situações, com a política, com a visão da empresa, do que com a questão técnica, né? Porque o conhecimento técnico ele vai vir de um jeito ou de outro com o tempo. Se você for uma pessoa disciplinada, determinada, que gosta de estudar, o conhecimento vai ser uma consequência, tá bom? Mas a questão do autodomínio, da comunicação, da relação interpessoal, isso naturalmente, não é via de regra, mas naturalmente é algo que você já nasce com ela ou desenvolve com o tempo, tá bom? E isso é o que hoje no mercado está fazendo diferença. Mas vamos ao que interessa, tá? Vamos dar continuidade ao nosso projeto. Caso você não tenha acompanhado a primeira aula, eu recomendo fortemente que vá lá, assista, porque é nela que nós vamos capturar os nossos dados, essa estrutura atual do nosso projeto. Como eu já falei, ele tem um propósito de estar nessa estrutura. Siga para que você possa ter um entendimento, um conhecimento do processo que nós estamos falando, que é o ETL, ok? Então faça isso, não deixe de assistir a primeira aula. Hoje nós estamos aqui com a carga transient, carga transitória. Tem a aula 2 aí também, a gente fala um pouco sobre esses conceitos de HAL, transient, trusted e refined. A gente fala um pouco aí sobre o processo de ETL, o que ele é, apesar de ser uma abordagem bem simplória, mas já te dá um conteúdo, já te dá uma estrutura para tu entender do que nós estamos tratando, falando aqui e não ficar perdido, tá bom? Recomendo fortemente assistir a aula 1 e a aula 2 para não ficar perdido no conteúdo. Vamos lá, mão na massa. Nós paramos aqui na Transit, onde realizamos aí aqui no nosso sistema batch a extração, né? A parte de Transit, que é a extração dos dados lá do Kaggle, tá? Nós usamos aqui o Python para fazer esse link com a API
e trazer esse conteúdo para nós. Feito isso, nós vamos começar hoje a trabalhar na carga HAL, tá? Essa vai ser o nosso carinha aqui, tá bom? Então, para que nós possamos pegar esse conteúdo e jogar aqui na HAL, o que é a HAL, né? Fazendo um breve relato do conteúdo que nós já vimos. A HAL é o local, a localidade. Aqui nós vamos estar usando arquivo, mas ele pode estar no data lake, ele pode estar numa tabela de banco de dados, vai depender de como vêm os seus dados, como esses dados já foram tratados, se eles são dados 100% brutos, de vários tipos, a imagem, você vai ter, eu fiz um scraper e veio lá dados de imagem, dados de tabelas ou HTML mesmo puro, eu vou ter que limpar esse HTML para extrair os meus dados, fazendo uso ali da técnica de scraper, né, crawler. Então, a forma de abordagem da HAL, física da HAL, vai depender muito disso. Como aqui os nossos dados, a gente já sabe que eles vieram em formato CSV, né? E a gente pode estar salvando eles dessa forma, a gente vai estar fazendo um tratamento muito mais simples, tá? E a gente vai estar colocando eles em arquivos. Poderia ser no Data Lake, né? Que é um NoSQL, né? Uma forma de armazenamento não orientada a SQL, não tem relacionamento entre elas, né? E isso vai depender muito mesmo do tipo de dados que você vai estar tratando. Todavia, o nosso propósito aqui é entender o funcionamento e a aplicação desses conceitos no âmbito geral, tá bom? Aplicar em cada situação aí vai exigir de você um estudo mais aprimorado e mais profundo à medida que as situações vão se apresentando, né? Que os projetos vão vindo, você vai estudando, vai se aprimorando e vai aprendendo cada vez mais. Nesse momento, nosso intuito é abordar esses conceitos de forma simplória, um simples intuito de trazer o conhecimento até você, tá bom? Que está começando agora. Conhecimentos mais avançados a gente vai abordar mais para frente. Precisamos passar por essa etapa, lá nas dicas que eu dou no início desse canal, né, as dicas para os profissionais 40 mais que estão engajando tenha paciência, né? A gente vai passar aqui primeiro por esse processo e depois a gente vai para um processo mais profissional, mais aprofundado aí, trabalhando esses conceitos de formas mais específicas, com ferramentas mais avançadas e mais indicadas para a produção. Que essa ferramenta que a gente está usando, abordando o Python e o Pandas, é simplesmente para entender todo o processo. Depois a gente vai ver que existem ferramentas aí muito mais poderosas em termos de processamento de dados, ok? Vamos lá então dar início aqui à nossa carga, né? Eu vou abrir minha pesca para que eu possa estar conduzindo essa aula. Lógico, obviamente, antes de iniciar isso aqui eu testei cada código, testei cada estrutura para que eu pudesse trazer para vocês um material funcional, né, de qualidade e que tivesse utilidade no aprendizado de cada um, tá bom? Aqui eu vou criar um arquivo. O nome desse arquivo, quando a gente dá uma nomenclatura a um arquivo dentro de um projeto desse, ele tem que fazer referência ao que ele se predispõe a fazer. No nosso caso aqui, como o próprio folder ele diz, né? Carga HAL, tá? .py. Eu vou desenvolver ele em Python. Quero fazer dessa forma. Vou precisar de algumas bibliotecas. À medida que a gente for executando essas bibliotecas, eu vou narrando o funcionamento delas para que o vídeo não fique muito longo e repetitivo, tá bom? Então aqui a gente vai dar um import OS, que a gente vai mexer com paths dentro do sistema operacional, com caminhos, né, dentro do sistema operacional. Eu vou dizer aqui um import pandas, nossa velha pandas, as.pd. Esse as aqui, eu não sei se eu expliquei em algum vídeo, mas volto a falar. A gente está dando o apelido de PD à biblioteca, né? Nós estamos trazendo toda a biblioteca e dando a ela um apelido de PD, para que eu não precise estar digitando pandas toda vez que eu tenho que chamar ela em algum momento aqui no meu código. E a gente vai fazer aqui um datetime, trazer aqui do datetime import date, tá? Opa, datetime.
porque a gente vai fazer manipulação de data, né? Então é importante a gente fazer uso dessa biblioteca para facilitar a nossa vida, ok? Como sempre, eu já falei antes, eu gosto de trabalhar com variáveis para facilitar a vida quando precisa mudar alguma rotina, algum processo dentro do código, tá bom? Então aqui nós vamos criar 3 variáveis. O que nós vamos estar fazendo, retomando o conceito, é pegando os dados da transiente, que é uma área transitória, onde os dados passam temporariamente, e depois eu quero estar jogando esses dados dentro da HAL. Esses dados eu quero criar de forma histórica, porque o propósito da HAL é fazer um banco de dados, né, desses dados que vêm, brutos, sem serem tratados, sem nenhum tipo de tratamento, a menos que seja extremamente necessário, e fazer um arquivamento histórico. Então o que a gente vai fazer aqui é um insert e update, inserir dados novos e atualizar os dados antigos, tá ok? Se houver modificações, se necessário. Vamos fazer isso de forma profunda? Não. A gente vai fazer isso de forma bem singela para que você simplesmente entenda o funcionamento, o raciocínio do processo, ok? Para isso, eu preciso criar 3 variáveis básicas, que vai desenhar para mim no meu código 3 roteiros, né? 3 caminhos. De onde vem, para onde vai, tá? Vamos trabalhar com duas variáveis. De onde vem e para onde vai. A terceira variável eu vou deixar para o final, para a gente explicar melhor, não embolar o meio de campo, tá? Então eu vou dizer o que aqui, qual é o nome dessa variável? Dir, de diretório, transiente, diretório da transiente, e dir, de diretório, dir, HAL, tá bom? Então essas são as 2 variáveis que eu vou criar. Acho que já deu para entender aqui onde está cada uma delas, né? A minha dir transiente, eu venho aqui, botão direito, copiar o caminho, coloco aqui, tá bom? E a minha HAL, onde é que está a minha HAL? Está aqui, ó. Lembre-se que eu estou falando do data, do banco de dados, não do batch, não do arquivo de processamento, para você não confundir, tá ok? Então aqui eu vou pegar o caminho da HAL, peguei o caminho, ótimo. Agora eu tenho meu ponto de partida e meu ponto de chegada. Vou sair, vou pegar os dados na transit, processá-los e lançá-los na HAL. Tranquilo até aqui? Vamos em frente então. Aqui agora eu vou vou criar uma variável chamada data hora atual. Aqui entra a nossa biblioteca, porque a HAL ela trabalha com dados históricos. Isso aqui é para você, é conceitual. Eu vou estar criando aqui uma coluna dentro dos meus data frames, aonde eu vou setar a data que houve atualização, ok? Isso é uma forma de eu dizer, criar um perfil histórico dessa data. Existem outras ferramentas que esse processo é feito exige outra abordagem, né? Aqui é simplesmente para a gente entender que na HAL eu preciso criar uma relação de tempo, né? De ter uma tabela tempo, uma coluna tempo, nesse caso, referenciando o processo de insert e update dos dados, tá bom? Então, a grosso modo, é isso aqui que eu vou fazer. Date time, tá? Nesse date time eu vou criar um null, porque eu vou botar o parâmetro null, porque eu quero pegar a data somente dia, mês e ano, certo? Não quero pegar aquela string inteira de data e hora, ok? Lembre-se das nossas práticas, das nossas lições de boas práticas. O que é que eu estou fazendo aqui? Pegando a data atual e colocando dentro de uma variável, ok? Para que lá na frente, amanhã ou depois, eu entenda o que foi feito em cada um desses processos. Aqui eu estou criando as variáveis path, certinho? Vamos em frente. Aqui agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os arquivos dentro da transiente,
né? Arquivos transient. E vou usar o que para pegar esses arquivos, né? Elas estão aqui dentro de uma pasta. Essa pasta ela está no meu sistema, tá bom? Ela está aqui dentro. Documentos, elas estão aqui dentro, tá? Então eu preciso ir navegar pelo meu sistema até essa pasta e pegar esses arquivos. Qual biblioteca que nós usamos para fazer isso do Pandas, do Python? A OS, tá? os.list, porque eu quero listar, tá? Listar o que? Diretórios. os. Ou seja, no caminho do sistema operacional, liste os diretórios. De onde vai vir esses diretórios que eu vou estar listando? E agora eu vou dizer para ele o caminho. Qual foi o caminho que nós dissemos lá na nossa variável? List de transiente, ou seja, vá até o diretório transiente, pegue todos os arquivos, todos os diretórios que estão lá dentro e faça uma lista para mim e jogue dentro da variável arquivos transiente. Perfeito até aqui? Capturando path dos arquivos dentro de transiente. Feito isso, qual outro caminho que a gente precisa capturar os diretórios, né? Arquivo raw, tá? O arquivo raw recebe os ponto, a gente já conhece o list dir, de onde? Dir raw. Perfeito? Temos agora as variáveis com os dois caminhos, tá bom? Feito isso, eu vou agora criar um for, porque eu criei caminhos, né? Vamos dar um print aqui só para você entender o que está sendo feito aqui. Vamos ver, até mesmo para a gente testar o nosso código e ver se ele está funcionando como a gente gostaria que tivesse. Eu vou printar os caminhos que estão sendo capturados aqui dentro, tá? Aqui a gente já vê se vai dar algum erro, se vai correr tudo bem, como é que vai ser. Ok, correu tudo bem. Ele pegou a lista e já listou aqui para mim todos os arquivos que estão ali dentro. Tá vendo? Todos os arquivos que estão aqui dentro estão agora dentro, a nomenclatura, não os arquivos em si, né? A nomenclatura deles estão dentro de uma lista, ok? Então isso aí foi o primeiro passo que eu dei. Já mapeei esses arquivos. Com isso eu vou fazer um for para percorrer cada um desses arquivos, tá? Então como é que eu faço isso? Digito aqui for arquivo dentro de arquivos. Arquivos quais? Qual dos arquivos que eu vou fazer primeiro? Raw. Tá? Por que eu vou fazer dentro de raw primeiro e não dentro de transient? Perceba que raw ela está como vazia e transient está cheia. Mas em um segundo processo, raw vai estar cheia. E eu preciso fazer uma comparação. Eu preciso dizer para o meu código, o meu programa, que ele deve verificar se raw já tem esses arquivos ou não. Se já tem os arquivos, eu quero que ele faça uma coisa: reset e update. Se ele não tem os arquivos ainda, não tem por que fazer reset e update. Ele vai pegar os arquivos e jogar lá dentro. Simples assim. Porque lembre que o conceito da raw é que os arquivos eles são trazidos de forma bruta, sem tratamento nenhum. Ok? Então o primeiro momento que eu vou executar vai ser dentro da raw. Vou lá na raw conferir se esses arquivos estão lá dentro, tá? E estando lá dentro, eu vou dar uma tratativa. Não estando lá dentro, eu vou dar outra tratativa. Ou melhor, posso fazer isso de forma inversa também, acho que vai ficar mais simples. Pera aí. Vamos fazer aqui transient, tá? Vamos pegar primeiro a transient e depois a gente faz essa conferência abaixo ali fazer a verificação na raw logo abaixo, tá bom? Aqui agora eu vou fazer o caminho, formar o caminho do arquivo raw. Deixa eu só ver aqui um conceito.
Deixe tirar essa dúvida para eu ter certeza. Isso, vamos fazer dessa forma mesmo, fica melhor, tá? Então vamos primeiro estabelecer o caminho do arquivo transient é igual a os.path. O que eu vou fazer aqui agora, usando um parâmetro do OS, tá? path, eu quero que o sistema operacional habilite os caminhos, fazendo um join, juntando dois artifícios. Quais artifícios eu vou querer tá unindo aqui? Primeiro, o caminho, dir transient. A gente já viu qual que é o caminho transient, e esse caminho transient aqui, ele vai se autocompletar com o que? O arquivo transient, que a gente já viu aqui impresso na posição 0, na posição 1, na posição 2 e assim sucessivamente à medida que o for avançando. Então eu vou fazer o join, né, juntar o caminho com o nome do arquivo e vou percorrer todos os arquivos que eu capturei aqui dentro, tá bom? Isso vai ser feito por caminho transient e por caminho how, tá bom? Então vamos agora salvar aqui, onde aqui está esse arquivo capturado, aqui dentro dessa variável do for. Então o for vai entrar aqui no arquivo transient, vai pegar o primeiro valor, vai fazer esse processo, depois vai entrar no outro, no outro, no outro e assim sucessivamente. Tá claro até aqui? Deu para entender? Tá? Não é tão complexo, é um laço for que vai percorrer toda a lista, uma por uma, capturando aquele arquivo. Capturando para quê? A gente já chega lá, tá bom? Então, caminho transient, aqui agora é caminho how, é igual a os.path.join. O que eu vou fazer aqui agora? O caminho, perdão, aqui está errado, join. Aqui agora eu vou fazer o caminho de quem? Do diretório how com arquivo. Certinho? Então, à medida que ele for pegando o caminho do transient com o arquivo, ele também vai pegando da how com arquivo. A how, em primeiro momento, não vai ter arquivo. Em segundo momento, ela vai ter. A gente vai precisar aqui agora criar uma condição para verificar, para não dar erro. A gente vai precisar criar uma condição que ela verifique se esse arquivo já existe. Se ele existe, a gente vai ter uma tratativa. Se ele não existe, a gente vai ter outra tratativa. Entendido? Essa é a parte agora que a gente falou um pouco atrás e deixamos para depois, tá bom? Então eu vou criar um if arquivo em arquivos how, aqui agora vai ser arquivos how, tá? Se arquivo está dentro de arquivo how, se arquivo em arquivo how, eu vou dizer que df transient, perdão, aqui eu botei o caps lock sem querer, transient recebe, olha o pandas aqui agora, lembra da nomenclatura que a gente deu para pandas? A gente deu um apelido para ele, pd.read csv, ou seja, usando pandas, faça a leitura do arquivo que a gente já sabe que é csv, né? Faça a leitura do arquivo csv. E qual é o caminho desse arquivo? Caminho arquivo transient. Então, se o arquivo está dentro de how, se existe esse arquivo dentro de how, né, é que não existe por enquanto, tá? Fique calmo, tá? Mas essa primeira condição aqui é, se ele for aqui percorrer e o arquivo, esse arquivo aqui, né, produce category name, ele estiver dentro de how, o que ele vai fazer? Ele vai carregar esse arquivo. Ele vai carregar o mesmo arquivo na transient, tá? Ele vai carregar o mesmo arquivo na transient e depois ele vai pegar a data atual. Lembra que a gente criou uma condição de que
Esses são dados históricos, então eu preciso criar um meio e deixar esses dados históricos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, vou criar já o caminho da how para não ficar confuso na mente de vocês, tá? How é igual a pd.read csv .read csv no caminho how, tá bom? Então aqui eu tenho os dois caminhos formados. Ele vai entrar nesse for, nesse loop, e se o arquivo estiver aqui dentro, se arquivo e arquivo how existir aqui dentro, ele vai carregar esses dois caminhos, tá? Por que ele vai carregar esses dois arquivos? Um vai ser o dataframe transit e o outro vai dataframe how. E nesses dois arquivos a gente vai fazer um concat. O que é isso? A gente vai juntar um arquivo no outro. Depois que a gente juntar um arquivo no outro, a gente tem todos os arquivos da primeira carga e todos os arquivos da segunda carga. O que pode gerar de problema nisso? Duplicar os valores. Pode não, vai gerar esse problema. Ele vai duplicar os valores. Só que a gente vai usar outro método, tá? Que é para tirar o drop duplicate, né? Ou distinct no SQL, para a gente eliminar os duplicados, deixando apenas os arquivos diferentes. Então, se eu tenho aquele arquivo lá na minha base, carreguei a primeira carga, chegou 3 novos dados, eu fiz novamente ali o insert dele, ele vai pegar todos os arquivos, vai jogar dentro vai concatenar com o meu arquivo do how atual e vai ficar ali muitos arquivos duplicados, exceto aqueles 3 novos que entraram. E aí quando eu der o drop duplicate, ele vai eliminar todos que estão duplicados e vai ficar só os arquivos novos, junto com os arquivos antigos. Deu para pegar esse macete? É uma forma grosseira de fazer o insert update? Funciona e dá para entender o conceito. Existem outros métodos muito mais refinados que a gente vai aprender mais para frente. Nesse momento, esse é o que nós vamos usar simplesmente para entender o conceito, tá bom? Então, dando continuidade, eu carreguei os dois DFs, minhas duas tabelas já estão carregadas aqui, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo. Aqui agora eu vou precisar criar a minha variável que vai me trazer a informação, né, que eu vou utilizar na coluna temporal, a coluna que vai me dar ali o acompanhamento de tempo do insert e do update, tá bom? Na verdade essa variável já está aqui em cima, certo? Eu vou criar dentro do laço for para evitar que possa dar algum erro, porque eu tenho que declarar essa variável como global para ela entrar aqui dentro do laço for. Mas para a gente tocar o barco, vamos fazer dessa forma aqui, tá bom? Data atual recebe datetime, a gente já aprendeu o parâmetro null, né? Que é para pegar a data do dia, tá? Então a gente vai carregar essa variável aqui e depois de carregar essa variável, nós vamos agora fazer o concat, tá? Vamos concatenar os dados. Então aqui eu vou pegar o que? Vou fazer um df, dar o nome de combinado, recebe. O que o df combinado dá? O df combinei a primeira parte com a segunda parte, o primeiro dataframe com a segunda. Ele vai fazer o que? Um pd ponto concat. O que eu vou concatenar? Quais os diretórios que eu vou concatenar? O df transiente, o primeiro df antigo, tá? Que eu vou deixar ele na frente e vou jogar o df novo embaixo. Então primeiro o df how. Lembre-se aqui eu estou levando em consideração que o arquivo já existe dentro de how, ele já sofreu a primeira carga, tá? E df how, df transiente, tá bom? Então eu vou pegar o df how, opa, tá errado, e vou concatenar ele com df transiente. Agora eu tenho um grande df chamado combinado. Como é que eu vou eliminar os duplicados ali dentro? Df combinado ponto drop duplicated, tá? E aqui agora tudo que tiver igual dentro dele vai deixar de existir. Tudo que tiver ali de duplicado vai deixar de existir.
E a minha coluna date atual, data atual, onde é que ela entra? Bem, eu já carreguei aqui a minha data, né? Então eu vou chamar ali meu DF HAL, que vai ser o DF que vai ser o mais antigo, e vou dizer que ele vai receber um PD, perdão, aqui o DF transient, tá? Meu DF transient, ele vai na posição data insert, vou botar data update para não ficar uma variável muito grande, tá? Data update, ela vai receber o que ela vai receber? Data atual, ok? Certinho? Michel, mas o meu DF não tem a coluna data update. Isso, exatamente, ele não tem. Ele vai criar aqui, tá? E se ele já existir, ele vai sobrescrever. É isso que vai te dar a função de história daqueles dados, tá bom? Você vai saber que ele foi atualizado naquela época, naquele dia. Ah, mas eu quero aprimorar, porque eu quero deixar ali fixo a data de primeira carga e os updates, que eu consigo até mensurar o tempo que ele levou de tempo para ter essa atualização. Não, você cria a coluna de criação, data de criação e a coluna de data update. Aqui a gente vai se limitar a criar só a data update para você entender o conceito, tá bom? Então, feito isso, a gente criou aqui, a gente já concatenou e a gente dropou, né? Eliminou as duplicadas. Aí a gente vai para o estado onde a gente vai pegar esse arquivo e vai lançar ele no nosso HAL, na nossa carga HAL, tá? Aqui eu vou fazer o que? DF combinado ponto. No pandas a gente tem um parâmetro que já manda, né? Já converte esse arquivo para um determinado local, que aqui vai ser aonde? Dir HAL, tá? A gente quer jogar ela dentro de HAL. Tranquilo até aqui? Feito isso, aqui eu preciso de um parâmetro, tá? Que seria o que? O index, para que eu não mantenha, eu juntei duas tabelas, tá? Para que eu não tenha conflito ali, cada vez que eu carregar ele cria um novo índice, eu preciso dizer que índice é igual a false, ou seja, não carrega o índice, não leva o índice, ele já vai ter um índice aqui da HAL, então não preciso levar um novo índice da transit, senão eu vou duplicando esses índices, daqui a pouco você tem metade da tabela só com índice, tá bom? Então não leva o index para dentro da tabela. Essa é a minha condição, essa é a minha tratativa, se essa condição for verdadeira, se o arquivo estiver dentro de HAL, mas ele não está dentro de HAL, ele não existe arquivo aqui dentro. Então o que eu faço? Eu vou dar um else, um espaçamento aqui, questão de organização, tá? Um else, se não tiver arquivo nenhum dentro de HAL, o que é que você vai fazer? df transient recebe pd.readcsv, eu vou ler a tabela transient, tá? No diretório transient, e vou fazer o que com essa tabela? Eu vou colocar a data, vou copiar aqui para não ficar digitando muito, não tomar muito do nosso tempo, atual, e vou fazer vou criar essa coluna, tá? df transient, como é que vai se chamar? Data update recebe data atual. Então aqui agora eu vou criar o arquivo HAL para HAL, né? Não tem nada dentro da HAL ainda. Vou criar esse arquivo, vou carregar o arquivo da transiente, colocar a coluna de data e jogar ela lá dentro, tá bom? Então aqui agora eu vou fazer o que? Data transient ponto, envio ela to CSV, no formato CSV. A gente tem que manter o formato bruto do dado que veio, então a gente não vai tratar isso aqui agora, a gente vai manter esse formato, tá? Eu vou enviar ela para onde? Para o dir HAL. Certinho? Se já existe o arquivo dentro da HAL, se já teve a primeira carga, eu vou fazer o concat. Eu vou carregar o DF da transit, carregar o DF da HAL, concatenar os dois
e eliminar as duplicadas para conservar somente os dados únicos, mantendo uma coluna de tempo. Se não teve a primeira carga, então pega tudo do jeito que está e joga lá dentro, criando a coluna tempo. Certinho? Tudo ok até aqui? Vamos ver se a gente conseguiu aí a criar realmente esse mecanismo, se nosso código está funcionando. Vamos executar aqui, agora é a hora da surpresa, hein? Vamos ver. Opa, vamos lá em HAL. Não foi criado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Home shell list transient. Erro no diretório, página 21, if arquivo, em arquivos HAL. Esse arquivos HAL. Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha no código. Deixa eu ver minha pesca aqui, o que eu fiz de errado. Sim, isso é fato. Esse cara não existe, tá? Ele tá aqui em cima de HAL. Ele deveria estar listando você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok, pessoal, descoberto aqui o problema, tá? A princípio, vamos ver se realmente é isso, tá ok? Aqui eu estou fazendo a carga, né, a primeira carga. Isso que é importante na programação, a gente tem que ter bastante atenção. Mas também são problemas que a gente lida no dia a dia, tá? Erro de digitação, às vezes carregar uma variável que não era aquela variável. A gente tem que estar sempre atento, mas são bugs aí, são problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Perceba que aqui eu estou criando um DF, um data frame, pedindo para ler o formato CSV, porém aqui eu estou passando a DF transiente, eu estou passando o diretório, onde eu deveria estar passando o arquivo, tá? Então aqui, em vez de DF transient, eu tenho que colocar o caminho do arquivo transient, certinho? Vamos ver se foi só esse o problema, tá? Se existe algum outro. Vamos executar o nosso código, dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos ver o que acontece agora. Ele me estourou outro erro, deu erro no caminho, home Michel list, lá na linha 21, tá? Data HAL. Vamos ver o que pode ter acontecido aqui também. Caminho arquivo HAL. Por que ele está me dando erro aqui? Caminho arquivo HAL. Talvez eu tenha digitado alguma coisa errada ali. Ainda me explodiu esse erro. Vamos lá, vocês vão ficar aqui junto comigo para a gente resolver esse problema. Já vão vendo como é que não é uma coisa fácil. Ele está me dizendo aqui que o caminho, né, ele está encontrando um problema, está tendo um problema para encontrar a HAL. Copiar o caminho, onde é que eu tenho aqui a variável que leva para HAL. Tem aqui em cima, vamos copiar novamente o caminho para ver se tem algum erro relacionado a isso. Ctrl S não. Então aqui eu preciso ver a caminho arquivo HAL igual a s.path.join dir HAL, que é esse cara aqui, mais arquivo, tá? Então dir HAL. Aqui novamente o erro, eu acredito que esteja aqui, tá? Aqui ele tem que pegar o caminho do arquivo HAL, porque eu vou salvar um arquivo CSV. Ele tem que ter aquela terminação que nós vimos ali em cima, ó, tá vendo? Tá faltando ali embaixo naquela variável. Então, dois erros que nós cometemos, colocamos as variáveis erradas no lugar errado. Gostoso do Pandas e do Python aqui é isso, ele te dá uma noção de onde está o teu erro, facilita muito na hora de corrigir. Vamos verificar se foi isso realmente e vamos ver se ele realiza a nossa carga. O código está rodando, olha bem que ele está fazendo a carga de arquivo por arquivo. Tá vendo que legal? Isso é o maravilhoso dentro
de código, né? Dentro do ato de codar, tá? Essa parte aqui onde tudo dá certo é uma sensação maravilhosa, tá? Principalmente para nós aí dos quarentão, que a gente pensa, não, já sei tudo, né? Tenho uma vida madura, mas cada dia é uma descoberta, tá bom? Eu gosto muito. Finalizou aqui a execução do código. Aproveito para pedir a você, deixa um like, dá um like aí para nós, tá? Fazer vídeos assim dá um trabalho muito grande, principalmente para mim que não tem uma equipe, não tem uma estrutura. Faço isso com muito carinho, com muito amor, para tentar te ajudar da melhor forma possível. Então não custa você deixar aquele like aí para dar uma força para nós, tá bom? Veja aqui que ele entrou no caminho S, viu que não tinha nada dentro de HAL e carregou a pasta aqui. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos ver se realmente ele fez o que precisava fazer, tá? Eu vou criar aqui um arquivo chamado teste.ipynb. IPynB é uma terminação para notebooks. A gente vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Por enquanto não precisamos entrar nesse conceito. Basta você fazer o que eu fiz aqui e vai chegar a esse formato de IDE aqui, tá bom? Então aqui dentro eu vou importar, importe pandas as pd, vou importar a biblioteca pandas, vou dar uma nomenclatura para ela, pedir para executar aqui, ele pediu para eu escolher a forma de execução, Python, né? Se você pode executar tanto apertando essa setinha, quanto setar aqui dentro, dá um Shift Enter, ele vai executar, tá bom? Aqui agora eu vou carregar esse cara, vamos pegar o caminho dele aqui, vou dizer que df consumer df cop recebe o pd read csv, tá? E vamos fazer a leitura desse CSV para ver o que ele nos traz aqui. Para imprimir basta dar um df core, tá bom? Shift Enter. Aqui ele me deu um erro, df core com underline, cara. Perfeito. Olha, ele me trouxe aqui esse data frame. Você pode ver que ele tem aqui o ID, o custom unique ID, o zip code, a cidade, o estado, e não tem a coluna ainda da atualização dos dados, porque esse dado aqui é transient, ele ainda não está na HAL. Vamos fazer a mesma coisa com o df HAL, tá? dfra recebe pd.readcsv. Vamos copiar o caminho aqui da mesma tabela, tá? Vamos jogar aqui dentro para ficar mais bonitinho, pessoal. Vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um ponto .read para limitar a 3 linhas, né? Para não ficar muito longo, para a gente conseguir ver os dados dentro do mesmo espaço, tá bom? E aqui eu vou dar um df.ra.read também, porque o intuito é só ver como está se comportando aqui. Executo ele e veja só, ele me trouxe a tabela. E aqui a gente já vê a diferença de uma tabela para outra. O que nós conseguimos perceber aqui também é que ele está me trazendo uma coluna, né? Está duplicando aqui o meu índice. Existem várias formas de tratar, que agora nós vamos fazer isso a grosso modo, pois precisamos adiantar um pouco, o vídeo está ficando muito longo, tá? Drop columns igual o nome da coluna, tá bom? Vou ver aqui com tab, eu preciso tirar esse tab. E aí eu tenho aqui agora a minha tabela, né? No formato que já me mostra aqui que a carga da HAL foi realizada com sucesso e já temos aqui uma coluna de dados temporais, né? Data e hora, para transformar aí a nossa coluna em dados históricos, tá bom? Então acredito que o conceito de HAL foi atingido aqui, nós conseguimos passar o que seria uma carga HAL, né? Uma realização de insert, update. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente tratar a questão aqui, porque a transient, a gente sabe que o conceito dela é de dados temporais de curto prazo, né? Isso aí vai de acordo com a necessidade da empresa, com os critérios que a empresa e o engenheiro de dados determinar. Eu quero que a carga transient receba os dados, realoque ali na carga HAL, fazendo o carregamento com os dados históricos, e depois seja apagado imediatamente, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. Isso aí vai do critério que você
estabelecer de importância para aqueles dados ali, tá bom? No nosso caso, a gente vai tratar aqui para que seja eliminado imediatamente, tá bom? Ô, pessoal, eu tô vendo aqui 2 erros, tá? Isso aqui é importante dar uma analisada sempre no código. Já vi 2 erros aqui de cara. Aqui eu repito, carrego a coluna 2 vezes. Vamos corrigir para não complicar a nossa vida depois, tá bom? Eu tô vendo aqui também que essa variável ela tá dropando, mas o interessante é fazer a variável cair dentro, né? Depois de tratada, cair dentro dela mesmo, para manter os novos dados aqui dropados, tá bom? Então acho que aqui agora ficou certo. Eu acredito que está tudo tranquilo. Estou com uma pequena dúvida nesse cara aqui. Deixa eu executar para ver o erro que ele me explode aqui na tela, tá? Porque a primeira carga foi ok, mas a segunda carga ele já vai me dar um conflito aqui com relação ao caminho que eu escolhi para que fosse dada a primeira carga veio daqui do else, né? Agora que a gente precisou usar aqui essa parte do código aqui, ele explodiu esse erro da HAL ali para mim, porque a gente precisa direcionar corretamente o caminho que a gente vai usar ali, certo? Precisamos estar sempre muito atentos às variáveis que a gente está usando. O que eu quero salvar aqui, eu preciso usar o caminho, né, do arquivo HAL para que ele sobrescreva cada arquivo. Então não vou usar o diretório, eu vou usar cada vez que ele fizer o for, passar pelo loop, ele vai sobrescrever o arquivo. Então não é dir HAL, é caminho do arquivo HAL, tá bom? Isso é um pouco confuso, é por isso que é importante dar os nomes que façam sentido às nossas variáveis, porque até nos momentos de corrigir esses erros, a gente consegue aí diagnosticar de forma mais precisa e mais rápida. Vamos ver se a gente corrigiu tudo que precisava, tá? Ele vai estar refazendo a carga, sobrescrevendo os arquivos, tá bom? Minha máquina está um pouco lenta, tá, pessoal? Estou executando aqui o OBS Studio, o Google, minha pesca aqui do lado e várias coisas ao mesmo tempo. Então possa ser que ela né, demore um pouco a executar certas funções nesse momento, tá bom? A gente também aqui tem que cuidar do conceito da transit, né? Vamos finalizar, deixar a transit com o conceito fechado também, que é o que? Após realizar a leitura desses dados e fazer a carga na HAL, esses dados aqui eles são temporários, eles são de tempo de curto espaço de tempo. Então o ciclo de vida deles é menor. Isso pode ser uma semana, um mês, 2 meses, vai depender do critério de cada empresa. Aqui para nós vamos fazer o que? Vamos fazer com que ele execute a carga e logo em seguida ele elimine, né, esses arquivos aqui para nós, tá bom? Finalizou aqui. Open Director. Deixa eu ver aqui, certo? Então aconteceu, ele finalizou aqui para nós a etapa. Vamos lá agora, botar mais um comandinho aqui para finalizar a parte conceitual da transit. os.remove. O que é que eu vou remover? Quais arquivos que eu vou remover? Lembra lá, caminho, arquivo transient, tanto aqui nessa etapa quanto aqui nessa etapa, tá bom? Feito isso, vamos rodar pela última vez aqui e ver que agora ele vai buscar o arquivo aqui, ler esse arquivo, transformar no data frame, salvar aqui com a coluna data, criando uma coluna de time, né, uma coluna histórica, e daí ele vai apagar o arquivo aqui depois que tiver salvo aqui, finalizando toda a nossa abordagem aí, tá bom? Vamos lá ver como funciona? À medida que ele for carregando aqui, sobrescrevendo, é para ele ir derrubando aqui embaixo, tá bom? Então vamos vendo. Aqui minha memória está bem fraquinha realmente, pessoal. Peço um pouquinho de paciência. Meu computador não é lá essas coisas todas, né?
Então ele está rodando aqui pesado, tá? Muito pesado. Mas está indo, tá apagando, né? Tá sobrescrevendo, à medida que ele sobrescreve, ele apaga aqui. Ok? Perfeito, quase finalizando, mais 2. Finalizado, como podemos ver, todos os arquivos foram carregados na RAW, né, com dados históricos e salvos e depois apagados na Transient. Chegamos ao final desse momento, dessa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham apreciado. Deixa o like aí, deixa o joinha. Caso tenham críticas, sugestões, também fique à vontade, serão muito bem-vindas, ok? Da próxima etapa, nós passaremos para a carga da Trusted. Essa aqui vai ser um pouco mais trabalhosa, ela tem que ser um pouco mais elaborada, porque nós vamos precisar mexer aí com a tipagem dos dados, vamos precisar mexer com a estrutura dos dados, com o formato dos dados, né? Aqui nós estamos com CSV. Eu vou ver se a gente consegue fazer a carga em Parquet. Vou ter que explicar um pouco o que é Parquet, o que essa terminação, para que ela serve, o que ela traz de benefício com ela, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo, tá? São vídeos longos, sim, mas é muito conteúdo para passar e a gente tem que trazer vídeos assim mais extensos, né? Para que a gente possa trabalhar melhor cada linha do código aí, entendendo como funciona cada um. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor para vocês, entendendo aí mais um processo do ETL, realizando a extração e a carga para o conceito aqui, usando o conceito de RAW, né? Ou bronze, como preferir chamar, tá bom? Muito obrigado por tudo, fique em paz e até a próxima.